Fala, gente, estamos começando mais um episódio. Meu nome é Bruno Bordon. Eu sou a Giovana Gogos. E esse é o podcast Tô em Casa. E hoje estamos aqui com uma convidada, Mara. Ela fez arquitetura e engenharia ao mesmo tempo, gente. Detalhe para isso. Tem um escritório super conceituado em Ribeirão Preto. Tem projetos em todo o Brasil e também no exterior. Paola Cury! Olá! Palminhas! Muito obrigada! Seja bem-vinda. Obrigada! Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. A gente está muito feliz de ter você aqui. Com certeza. Que honra! Eu que fico honrada de vir. Eu assisti, eu estava falando aqui antes, que eu assisti desde os primeiros. Quando vocês falaram, na verdade eu assisti você falando assim, aí tem uma novidade. Eu falei, podcast. Eu acho que eu comentei, alguém comentou legal. E falei, eu certeza. Aí você Matou me mandou. de primeira. Eu falei, a cara deles, eles têm que ter um podcast. Se tem pessoas que têm que ter um podcast na área da arquitetura, são vocês. Que legal. E aí, quando você me mandou mensagem, desde o começo eu tava super feliz, honrada. Eu falei, não, vai ter que dar certo. Eu vou dar um jeito, porque faço questão, muita honra estar aqui com vocês. Ai, que legal. A gente fica muito feliz. E é muito legal a gente ver pessoas que a gente admira estando aqui, né? É. Isso é muito legal. Então saiba que a gente admira muito. Ah, obrigada. Com certeza. Eu que admiro o trabalho de vocês. Isso é muito legal, né? A gente conhecer outros profissionais que têm a mesma visão, assim, né? Da profissão, com diferentes detalhes. A gente vai aprendendo. Eu tava comentando que eu assisti vários episódios. Todos eles, assim, super ricos. Não tem nenhum que você... Até tem um no final, vocês falam, gente, eu fritei a cabeça. Tanta coisa que eu aprendi, não sei o quê. E era pra ser um bate-papo, só que a gente né? A gente começa a fritar. Nossa, é verdade. Vocês também fritam, né? A Giovana já vim falar que ela tá fritando. Não, né? é complicado, a gente tem menos fritamento. Ele tá traumatizado. Com fritação, frita demais. Tá traumatizado, porque eu frito muito. Ai, A gente teve até que fazer um detox. A gente tem essa nova nomenclatura. Quando a gente Exato. fica uns dias sem se falar, umas semanas, tipo, vamos fazer um detox um do outro? É bom. Porque senão eu frito, entendeu? Ele vai no embalo, daqui a pouco a gente se perde. Mas isso é uma amizade madura, entendeu? Então, Não, olha, a gente tá entrando nela agora, tá? Eu queria deixar bem claro pra você. chegou o momento do detox, distância um pouquinho, daí Isso. volta renovada. É Antes isso já aí. era amizade tóxica, agora tá virando um pouco madura. É isso aí. Ah, Que legal, mas é né? muito bom. Feliz. Bom, vamos lá. Bom, Pá, conta pra gente um pouco a sua trajetória até aqui, como você começou, como foi essa coisa doida de fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Ah, é engraçado esse ponto, porque eu acho que eu contei alguns pedaços, assim, da história aqui e ali, mas é uma coisa que sempre vem, porque desde nova, eu acho que eu nasci mesmo. A gente é engraçado que a arquitetura tem isso, a gente nasce pra ser arquiteto, eu acho, a maioria, né? É muito louco isso. Tem uma Isso é coisa verdade. que vem da gente. Então, desde muito nova, minha mãe e meu pai falam, a gente já sabia que você ia ser arquiteta. Minha mãe brinca que eu pedi, ela fala que eu andava no semáforo criança, o pessoal dava planta, a gente é daquela turma, eu sou mais velha que vocês, eu acho. Ai, eu amava isso. Que eles davam eu queria planta. todas. Então, e eu falava assim, mãe, Nossa, você que guarda pra cara. mim as plantas que você pegar quando eu não estiver no carro? E aí eu fazia ela guardar, ela jogava tudo fora, mas ela falava, tô guardando, filha, várias plantas. Ela falava, como que essa menina, tipo, criança, lê planta? E eu brincava com as plantas. Ela vai ser arquiteta. E aí, quando você entra lá no terceiro, não sei o quê, esse terceirão, tudo colegial, eles meio que separam a gente em caixas. Ah, você é humanas e você é exatas. Verdade. E eu sempre fui muito boa de exatas. E eles põem a arquitetura como humanas. E, na real, gente, basta assistir uns episódios de vocês aqui que vai entender que a arquitetura tem bastante exatas, gestão. Com certeza. Questões super, assim, que deveriam até ser tratadas, eu acho, antes, pra gente ter essa noção. A gente sempre fica no meio, em cima do muro, né? O que a gente é, né? Exato. Exato, gente, A humanas. arquitetura é meio exatas, humanas, meio tudo, meio... Tipo, tá no meio. Agora aí, é total. ciência também, porque tem muita área envolvida, tipo, neuropsico, verdade, é tudo. Verdade. Abrange tudo, Então, tipo assim, aí chegou lá no terceiro, eu tive a sensação de que eu esqueci que eu queria fazer arquitetura, entendi que eu era de exatas, eu sou boa de conta, vou bem nas matérias de física, eu sou engenharia, meu pai é engenheiro, blá, blá, fui. A famosa gênia, né? Não era isso. Tô brincando. Engraçado. Mas eu entendo. Não, eu gostava. Eu não era, mas... Não, é que a minha mãe sempre foi muito assim, a lição de casa, eu era filha mais velha, dar uma sofrida, né, assim, de fazer tudo certinho, eu sempre fui assim, então eu era boa de exatas, foi beleza, sou de exatas. Aí, só que a gente não tem noção, né, eu entrei na engenharia, então fui fazer tudo, e aí eu falava assim, que horas que eu vou aprender como construir e projetar uma casa? Eu ficava esperando esse momento, sabe? Eu falava, uma hora vão vir me explicar como que uma casa para em pé, como que é uma fundação, eu não sabia nem que é a palavra fundação, né, os caras lá. Aí eu via que aquilo não vinha, eu tava tendo aula só de conta. Aí falei, eu queria fazer um estágio. Eu comecei um estágio em obra, que era um prédio, né? Eu cheguei na fundação mesmo, só tava terra e o barracão, e eu lá, né?
e os engenheiros. E aí eles falaram... Dentro de uma construtora mesmo. Foi aquele, na verdade, foi um estágio gratuito que eu consegui arrumar, tipo, eu ia lá pra ficar lá. Não tinha nem ainda nada pra fazer, mas vem aí, fica aí, né? Então eu ficava aqui, ficava lá, olhando a terra. Tá vendo, gente? Começou com estágio gratuito. O pessoal eu sempre acha que né, começou daquele jeito. Todos os estágios, começo foi tudo gratuito. Eu comecei a ganhar alguma coisa. Eu lembro quando eu fiquei muito feliz que eu ganhava R$300 à tarde pra fazer o estágio. Não, é legal falar disso, porque assim, a Muito. gente sabe que, óbvio, você tem que ter uma rede de apoio, uma condição familiar financeira boa. Não é todo mundo que consegue fazer o gratuito, porque a pessoa às vezes precisa sem de uma pagar renda. conta, né? Exato. Sim, o pessoal trabalha. Ao mesmo tempo, é uma coisa que precisa ser compreendida muito. Porque a gente falou disso no episódio da Dude até, que a geração mais nova está muito imediatista com tudo. Verdade. Com a internet e as redes sociais, o pessoal quer já começar a ganhar bem, se formar e tá ganhando, sabe, a Dude tá falando, povo agora com esse negócio de TikTok quer ganhar 100 mil. É isso aí. Com cheio de seguidor, cheio de influência. Sim. E, na verdade, assim, tem que ter um equilíbrio, né? Quando você procura estágio, tudo bem, você tem que ir lá para aprender, a pessoa precisa te ensinar. Ao mesmo tempo, não é um curso livre que você vai ganhar para... Você também precisa agregar para aquela empresa na tua medida, né? Com certeza. Então, Sim, tem com que certeza. entender Fora que esse você parâmetro. tá construindo a tua história, né? E história não constrói da noite pro dia, né? Sim, com certeza. Tem que ir passando pelos processos, né? Faz parte. Isso é muito real, isso do Você estágio. compreendendo, né, a dimensão daquilo, começar a ver várias áreas, porque também você tá na faculdade, você acha que só tem uma área que você deve trabalhar, né? Até que você vai descobrir que Verdade. você conseguiria, tipo, abrir 50 mil tipos de mundo, né? empresas diferentes naquele ramo. O começo, assim, ele não é hora de pensar em ganhar dinheiro. Não é pra isso. Não é para isso, é para aprender. E depois, mais para frente, Exato, aí sim tentar rentabilizar. Mas... Isso ajuda porque o fato de você saber, sabe, se colocar ali e falar, nossa, eu não sei nada ainda, eu tenho que correr atrás. Mas ao mesmo tempo a gente tem muito gás no começo, né? Muito. A gente, tipo, tá apaixonado por aquilo, tudo é novidade e tal. Verdade. Não tem o ego, aquela coisa que a gente tem que sempre se cuidar pra não ter aquele ego, aquela coisa de agora eu sei alguma coisa. Então eu lembro que o engenheiro falou pra mim, falou, você não quer ficar responsável pelos projetos? Você vai... Eu tinha a função de pegar os projetos que eu também, olha que louco. Eu achava que o projeto de arquitetura era uma folha. Eu achava assim, um projeto. Eu cheguei, era assim, uma estante do tamanho desse fundo, era um prédio de 2 torres, então, tipo, tinha projetos de estrutura, paisagismo, arquitetura, caderno de portas. Eu lembro que ele falou assim, por enquanto, a sua função é ficar atualizada para ver se não tem revisão de obra, de alguma coisa, e o projeto tá desatualizado na mão da pessoa construindo, então você tem que ficar de olho nisso. Então eu tive que estudar, eles me botaram para orçar as coisas, eu nunca tinha feito um orçamento, aí eu peguei lá, fui abrir os projetos, tentar entender, quando eu tive o primeiro contato com... Facinho, né? De um prédio. Quem nunca pegou um projeto de hidráulica de um prédio, 2 torres, Super tipo... tranquilo. E Pra viu... levantar o custo das tubulações. detalhezinho. Nossa, eu fiquei assim, ó, chocada. Aí eu falei, gente, eu achei o máximo aquilo, nível de detalhe, coisa maravilhosa. E eu achava, ainda primeiro ano, que eu ia aprender isso na engenharia. Até que eu fui entendendo que eram coisas separadas. Não, você vai aprender a fazer projeto, desenhos na arquitetura. Mas eu amava também estar na obra, então eu falei, já o que eu vou fazer? Eu cheguei pro coordenador da arquitetura e falei assim, ele falou, você é da engenharia, você tá no coordenador errado. Eu falei, não, então vem cá, posso fazer umas matérias de teste na arquitetura? Eu queria testar. Eu estudo de manhã, eu quero vir à noite fazer uma matéria de projeto. Ele falou, beleza. Aí o segundo semestre da engenharia eu já estava lá fazendo... Apareci na aula de arquitetura, o pessoal me olhou, tipo, que essa louca da engenharia. Eu sentei lá quietinho e comecei a fazer. A história da arte, fui fazendo uma. Aí eu virei para ele e falei, eu não quero abandonar a engenharia, porque eu estava meio na dúvida ainda, eu gosto... Mas eu quero começar a fazer a arquitetura. E se eu quiser fazer... Eu sei que no meio do processo ele falou assim... Eu cheguei à conclusão que eu ia tentar fazer as duas. Porque eu falei, tinha uns buracos também Eu não sei porque eles fazem isso na faculdade. Na minha faziam. Tipo, tinha um buraco que não tinha aula ali no de grade, né? De grade. Aí eu ia lá e falava, deixa eu ver algum horário de matéria verdade. de arquitetura que tem aqui. Eu, botava lá. Porque eu ia perder viagem. O campus era longe. Eu falava, vai ficar indo e vindo. Aí fui fazendo isso. Eu tinha pique, né? E tinha tempo, claro, e tudo. Então, rede de apoio. Eu falei, vou fazendo. E aí, esse coordenador foi muito gente boa, ele falou, vamos fazer assim? Você tem certeza que você vai fazer as duas? Eu falei, acho que eu tenho. Ele falou, então vamos pegar aqui as 2 grades, engenharia e arquitetura, e a gente vai riscar todas as matérias de engenharia que você não vai precisar fazer, porque a sua da arquitetura é mais completa, tipo desenho técnico, tipo projeto, que tem projeto de arquitetura na engenharia, mas é muito simples. Então, você vai fazer lá na arquitetura, você vai fazer 4, 6, 8 projetos de arquitetura, você não precisa fazer um na engenharia. Então, ele foi riscando. Então, com isso, ficou bem mais fácil fazer as duas, porque tinha matéria que eu estava liberada. Cálculo, topografia da engenharia me liberou da topografia da arquitetura. Legal. Então, eu fui fazendo isso, porque ele foi muito gente boa, esse coordenador em si,
e falou, não, vai fazendo. E aí, todo semestre, eu pegava, tipo, 2, 3 matérias a mais, que eu ia 2 vezes na semana no horário contrário, e preenchia as grades, e ia fazendo, experimentando, Que legal. e vivendo esses 2 mundos, né? Olha, se fosse assim, até ia ter pensado na faculdade. Eu não sabia que dava pra conciliar nesse nível, Não assim. dá, você elimina a matéria. Eu pensei em fazer isso uma época com design de Não sabia. interiores. Porque eu queria me formar logo. Aí eu tinha dessa, sabe? Eu ficava, ai, gente, quero me formar logo, porque eu quero trabalhar, quero, tipo, ser efetivada. Eu trabalhei em construtora também. E aí todo mundo já achava que eu era arquiteta. Só que aí eu deixava achar também, sabe? Ai, não vou tem falar. problema nenhum. Eu não vou falar agora, Gente, não. O pessoal chegava, ai, a arquiteta tá aí, não sei o quê, precisa tirar dúvida com ela. Oi, eu. Normal. Fazia isso também. Ela não estava fiscalizando ali, então tudo bem. Vai pedir o cal, o número do cal. Mas tem muito em comum também com design, com engenharia, porque é tudo, né, da mesma área. Aí que legal. E aí você acabou se formando, foi na mesma época, você se formou nas duas, ou primeiro engenharia e depois arquitetura? Primeiro engenharia, em 5 anos eu acabei engenharia, e aí em 2 eu acabei arquitetura. Porque daí, tipo, tinha poucas matérias, e fui puxando, e em meio período eu ia acabando, Rapidinho. já estava trabalhando, então o período contrário estava Mas indo na lá. faculdade você já deve ter percebido e gostava mais de arquitetura. Já conseguiu Foi. sentir isso, né? É que foi muito engraçado. Na faculdade ainda, tinha aquela coisa assim, é muito engraçado como é muito fora da realidade, pelo menos a minha foi assim. Sim. Que tinha uma coisa meio de rixa das duas na aula, falava assim, ai, porque os muito arquitetos. Na verdade, aula da sempre engenharia teve. é assim, ai, os arquitetos são loucos, eles ficam arrancando os nossos pilares, eles projetam coisas que os professores Que não dá pra de cálculo. construir. Vocês vão ver. Aí chegava na aula de arquitetura, o professor falava assim, os engenheiros são muito caxias, tudo não sei o quadrado. que, não sei o que, tudo quadrado. E aí eu lembro muito bem, de eu sair de uma aula de cálculo, que o professor falou, você tem que colocar os pilares pré-dimensionados de 5 metros. Aí eu chegava na aula de projeto, eu ia lá, com a treninha, 5 tum na maquete. Aí vinha o professor e fazia assim, pra que isso? Pró, derrubava todos os pilares. Eu falava, ficava assim, sabe, fazendo essa coisa entre uma e outra. Então, eu comecei a sentir essa coisa dos 2 mundos, e como que dava pra você complementar um com o outro. Como eu sempre fazia estágio, eu via. Sim. Arquiteto, engenheiro, todo mundo se dando bem. Eu falava, cara, não tem essa rixa que É verdade. que o Eu pessoal lembro, fala. eu lembro meus amigos héteros chegavam assim pra mim. Não, porque eu acho o seguinte, arquiteto não foi nem homem suficiente pra fazer engenharia e nem gay suficiente pra fazer design. Tinha. Mal eles sabem. Tinha esse papo, tinha na Não, engenharia. meu Deus do Porque céu, tinha uma cada galera que uma. desistia da engenharia pra descobrir que era da arquitetura. Eu acho que rola isso, porque o pessoal bota a construção É. num pacote só. E não é, na verdade, né? Você tem na engenharia desde questões de custo, desde questões de projeto estrutural, que é outra área. E isso é muito atual, né? Porque antigamente os arquitetos eram mais os héteros. É porque daí a gente também vai falar de que, né, antigamente a mulher não trabalhava mudou tudo, né? direito. A mulher era totalmente escondida mas você vê os grandes nomes, Le Corbusier, Sim, Calatrava, verdade. Niemeyer, é tudo homem. Aí, na contemporaneidade, acho que quando a mulher foi surgindo mais, Sim, você ela só foi via entrando a muito Zaha por Hadid. essas áreas. Lesbiano. Exato. É verdade. Super, mas temos Lina também, que revolucionou pra Lina, caramba. sim, verdade. Então, eu acho que tudo é muito da pessoa, assim, né? Na engenharia tinha muito isso, de ter uma turma gigante de homens, a gente era pouquíssimas meninas na sala, mas era um ambiente, assim, muito tranquilo, porque Ok. eu vim com os meninos, assim, então a gente tava no meio todo mundo estudava, na hora que o bicho pega, né, a gente morria de estudar, nossa senhora, juntava todo mundo pra estudar pra prova de pontes, de não sei o quê. Então, eu aprendi, uma coisa que foi legal da engenharia, que eu aprendi a ralar, assim, sabe? Tipo, não tem jeito, tem que botar a bunda Tem na que ir cadeira. atrás, né? E, ao mesmo tempo, na arquitetura, eu descobri como que um projeto é uma coisa subjetiva. Então, a gente estava num mundo onde para você acertar e passar na engenharia, bastava você ficar horas estudando. E na arquitetura, não. Faz Você todo podia sentido. ficar horas, 10 horas, 20 horas fazendo um projeto e o seu professor não achar que aquilo tá no É isso aí. conceito. E enquanto você tinha um grupo que talvez tivesse resolvido e solucionado em 5 horas e tirasse nota melhor que você. Então, é uma coisa muito que eu falo, cara, olha só, não são horas de trabalho. Isso é muito bom para hoje também. Você tem que é o tal do work smart, não hard, né? Então, você aprender... Então, eu fui descobrindo que eu precisava ter esse feeling. Que legal, isso faz todo mais. sentido. Faz Total. muito. Principalmente como a gente lida hoje no escritório, os nossos processos, até outras coisas que a gente vive hoje E como até mesmo profissional. porque a faculdade, ela, cara, é um mundo à parte. A satisfação que você tem na faculdade é muito diferente quando você fala de uma satisfação profissional na prática. Muda Porque muito. tudo Verdade. que a gente faz Concordo. na faculdade é totalmente diferente da vida real. Totalmente. Desde quando você recebe um
Você vai começar um projeto, programa de necessidades. Ninguém fala de briefing nem nada. Uhum. É isso, você fica tentando agradar um professor que, no fim, nunca bate o match, sabe. quando na vida real, o cliente que te procura é porque ele gosta do seu estilo, do seu portfólio. Então, você vê que é muito desconexo. Por isso que todo mundo que vem Concordo. me pergunta, qual que é a dica que você dá para quem quer fazer arquitetura? Eu sempre falo duas, tipo, gente, só vai levando até o final, vai para a vida real mesmo, faça estágio, veja na prática que você gosta, Tem sabe? o máximo de experiência possível profissional, né? Foca nisso, entendeu? E desencana de pirar por causa de faculdade. Vai levando do jeito que dá, se forme e vai trabalhar. E a segunda dica é, assim, uma droguinha, um baseado, alguma coisa. Porque, gente, O povo da arquitetura fica baseado, gente, é muito vodka, alguma estressante, coisa né? dessa que você gosta, Pra começa a usar. Não, mas o duro é conseguir Olha. Se desestressar identifica. depois na vida real, porque a gente porque fica pessoas muito estressadas, né? estressante, A gente é. tem que estar sempre... Sim. Porque a gente pilha. Eu acho que essa coisa de lidar com o criativo é muito complicada, porque mesmo que você não tenha um cliente te exigindo alguma coisa, te exigindo muito, a gente se cobra, a gente frita, né? Como eu vi você falando outro dia, nossa, eu fritei de ideias, e a gente vai... Ou às vezes tem umas aspirações assim, de você pega o projeto e fala, tô amando, tá perfeito, dá uns 5 minutos, você olha pra aquilo, não gosto mais. É Tipo muito. assim, desgostei do nada, tipo, de um dia pro outro. Então, a nossa cabeça, né? Então, a gente se cobra demais. Então, e eu falo muito isso, porque no finalzinho da arquitetura é muito comum o pessoal desistir, né? Ai, faltando um Nossa, é ano. verdade. Pessoa, tipo, tem um burnout ali forte da faculdade. Eu Ou falava, desiste no TCC, No tipo, TCC. logo... eu falava, Nossa. não desiste, o TCC É, falta pelo amor muito de Deus. pouco. Porque realmente, a hora que você se forma, você começa a trabalhar, você vê que... E isso eu acho que a gente também tá pegando uma fase meio de transição, de uma época onde você contratava os arquitetos meio que na confiança, porque você não tinha acesso ao portfólio completo dessa pessoa. Redes você não- sociais rede não social. Então, e aí devia acontecer muito de você Era mais contratar. indicação, né? Ah, eu gostei, eu fiz com ele, foi... E foi era bom. também o que eu ouço de muita gente falar, assim, da geração dos nossos pais, é que antigamente você contratava o arquiteto e não existia isso do vamos fazer um briefing, o que você gosta, o que você se identifica. Você contratava, o arquiteto olhava, fazia o plano de projeto, necessidades, acabou. projeto que você... Verdade. um plano de necessidades médio. Mas, assim, a parte de decoração, por exemplo, isso enriqueceu muito nos últimos anos, a questão do design. Concordo. Porque não era atribuído ao usuário, era atribuído ao profissional apenas. E ao que está na moda. O que está usando? Ah, tapete Não, azul, total. vamos pôr tapete Hoje, azul. e até a verdade, questão, se você entendeu? pensar até na fase, por exemplo, de anteprojeto. Você ia mostrar um 3D que estava completinho, a almofada é essa que a gente vai usar. Ah, não. existia Não isso. tinha era 3D. Deixa no Nem feeling do... tinha, né? Muitas vezes era desenhar Não à tinha, mão, com se fosse o 3D, era moodboard. aquele, Gente, aquele duro, que quando você a não sentia nem a gente- iluminação, a luz, Quando nada. a gente fazia estágio, não tinha tanto 3D na Verdade. parte residencial, não tinha. Não Lembra E do fora que estágio assim, eu fiz? você vê o 3D, a prática não vai ser nada disso, tá? É só pra você entender mais ou menos. É. Porque nunca ficava igual. Ou, tipo, as duas fazia no coisas. final. Eu sei que tem gente que faz isso ainda, mas eu não consigo lidar com essa metodologia. Fazer o 3D no final, porque era muito Não, comum. As é. arquitetas que eu trabalhei, até que você Era também. só uma imagem final. porque Você todo o fazia a desenvolvimento era 2D. planta, mostrava umas imagens, desenhava até vista às vezes, mas o cliente aprovava. E depois que já estava indo para a obra, aí mandava para um freelancer XYZ, que não era todo mundo que fazia na época. Fazia um 3D e aí Uma entregava imagem pro... ou duas no máximo de uma É. sala. É. Tum, só pra ver, 2 Só para o anos. cliente ter aquilo lá guardado. Não, e hoje, então, eu acho que a gente está toda uma transição por conta da internet, desde pessoas que, o nosso mercado, a fatia de mercado que a gente atinge aumentou muito, porque a gente conseguiu, as pessoas conseguem conviver, desde aquele vidinho que é viralizado no TikTok, até aquele projeto viralizado no Pinterest, que eu tenho muito cliente que fala, nossa, eu comecei a ver inspiração para fazer minha casa, comecei, tipo, colocar lá no Pinterest, eu vi que, eu coloquei vários projetos, a hora que eu vi sua assinatura em todos, falei, nossa, deixa eu clicar. Caí no seu Instagram, falei, então, tudo que eu salvei é dela, eu vou contratar ela. Então, legal. e a pessoa nem ia contratar ninguém, ela estava buscando inspirações Inspiração. para fazer ela mesma. Então, a gente conseguiu pegar tanto uma transição nesse mercado que me está cada vez mais favorável para a gente atuar. As pessoas estão começando a saber identificar o que elas gostam, estão vendo soluções Verdade. fora da caixa, percebendo o quanto é complexa a nossa profissão também, porque a pessoa basta ela seguir a gente um mês, que eu já escutei muito isso de cliente também. Nossa, eu te contratei porque eu comecei a assistir suas histórias e falei, puta, se eu não contratar ela, eu tô enrolada. Tanta coisa que ela fala que eu não entendo. Então, sabe, eu não Olha, entendo de o que ela tá etapa falando. de coisa, eu vou errar, né? É, Mas eu ia olha como é legal, como por trás de tudo isso que ela faz naturalmente, existem estratégias que funcionam, Com né? certeza. O Pinterest é uma delas, que você Pinterest. coloca o arroba, né? Você Na põe imagem. na imagem. Eu fazia isso, parei. Devia Nossa. voltar, mas é que Ai, isso me faz. estressou.
Não, faz. Sabe por que isso me estressou? Porque, gente, eu consigo delegar a coordenação do escritório, mas eu não consigo delegar uma tarefa besta dessa. Você quer fazer? Não, porque a pessoa bota o arroba, aí eu explico. Não deixa escrachado, mas também não esconde Põe num tanto. cantinho, Mas meio nunca que assim. entende. Aí eu começo a falar, mas tá em cima da madeira que tá bonita, bem desse veio. Aí, Não, mas deixa eu te contar. aí eu entro pra uma pira que eu falo, faz sim, arroba, posta assim mesmo. Não, tem que pôr. Você sabe por que eu ponho em todas? Olha que louco, eu não botava o arroba, eu botava só a assinaturinha. Porque eu achava bonitinho, sabe? Eu achava bonitinho botar. Uma vez uma amiga minha Sim. falou, ai, muito linda aquela sua assinatura no canto, acho chique. Eu falei, vou... Aí... A galera recorta. Não, olha o que aconteceu. Eu não vou falar o nome da revista. A gente ganhou um processo de uma revista, porque uma amiga minha um dia me mandou e falou assim, vem cá, isso aqui não é projeto seu? Rodando numa revista nacional enorme. Falei, nossa, é meu, que legal. Ela falou, não, mas não tá escrito nada sobre você aqui. Eles tinham feito uma matéria falando o seguinte, como decorar o seu apartamento só com inspirações de internet sem contratar nenhum profissional. Era essa a matéria da revista. Legal, né? Show de bola. Não, assim... Aí, eles Excelente pegaram pro meio. esse meu projeto, que tinha saído no Instagram desses de inspiração, chamado Apartamento não sei o quê. Mas era um projeto para cliente, a cliente contratou, foi executado, e era um 3D. Mas do projeto que eu tenho foto dele pronto e tudo. Eles recortaram o meu Paola Cury, colocaram outra coisa em cima, assim, na matéria. Camuflaram. Né? E Ou seja, tinha o arroba, né? Tinha. E aí, eles colocaram lá que o projeto, que aquilo ali era uma pessoa, a dona do apartamento número não sei o quê, fez este projeto sem ter que contratar ninguém. Olha como ficou lindo. Imagina, era um projeto de arquiteta para uma cliente, e aquilo era uma inspiração. E aí, na época eu recebi, falei, cara, não era nem a questão de apagar meu arroba, beleza, meu assinatura, mas tipo, cara, que insulto, né? Tipo, isso feio, pra toda né? a classe, não é isso que a gente quer passar, a gente aqui todo dia Ser falando a valorizado. importância de você contratar alguém pra, tipo, uma revista muito, muito, muito grande, muito séria, fazer uma matéria dessa. Você percebe como é normal, né? Uma atitude como essa. Se uma revista dessa faz... Tipo assim, aí a gente, na época, eu entrei em contato com uma amiga minha que é advogada, ela falou, cara, vou mandar uma cartinha, pedir pra eles retratarem, pra eles colocarem pelo menos uma chamadinha ali, que aquele projeto ali era seu, né? Daí eles ignoraram, e a gente entrou com ela falou, vamos ter que entrar um processinho, mas uma coisa simples, não era nem por questão de... Falei, não, se ganhar eu dou esse dinheiro, mas é porque, cara, alguém precisa fazer alguma coisa. E aí a gente ganhou, e eles botaram na capa do site, até no capa, eu era a capa do site deles, assim, o meu projeto, nessa matéria de você não precisa contratar, olha aqui como se você se inspirar só dá certo. E aí eu comecei a falar, não, além de colocar o Paola Cury, eu preciso pôr um arroba no meio da foto, que na verdade, assim, quem sabe... Que era assim. Mas é verdade, isso é uma estratégia que dá muito certo. Eu tive um cliente que veio por isso. Porque pegaram a minha imagem e foi para um Instagram de uma marcenaria. Porque é uma cozinha minha que viralizou muito, muito. Uma cozinha cinza e branca e, tipo, tinha uns detalhes em cobre, assim, sabe? Enfim, o negócio viralizou, foi para 1000 páginas de inspirações. E aí, várias marcenarias na época pegavam, porque eles iam entendendo, putz, é um puta projeto comercial, vou pôr na minha página, dizendo assim, faço essa cozinha por X mil reais, juro, era nesse nível. E aí, teve um cliente que viu em um Instagram de marcenaria e ele olhou, assim, @arquiteta Giovana, entrou no meu perfil, gostou dos projetos, e, pediu orçamento e contratou. E aí, tanto que eu, tipo, falar, tinha que pôr o arroba, mas aí é isso, eu entro nessa... Não, tem que pôr. É legal colocar, até, assim, não no sentido de problemas, mas no sentido de que... divulgar mesmo, de divulgar, né? porque o cliente vê, às vezes, tipo, pega um recorte numa outra publicação que cortou, que saiu fora seu nome ali. Verdade. Sim. E eu tenho muito cliente que vem do Pinterest exatamente por conta dessa coisa de a pessoa tá pesquisando inspirações e ela vê lá, e aí, na época, o Pinterest caía direto no Instagram, eu já tô meio relapsa com o Pinterest, preciso voltar a colocar. Mas, que a gente começou a migrar muito pra vídeo, né? Daí o Pinterest, mas tem que voltar. Mas foi muito bacana. Então, e a gente tá nessa transição, tanto do ponto das pessoas entenderem melhor o que é arquitetura, até do cliente já vir até você, porque ele gosta de coisas que você fez. O que eu acho que antigamente não era assim. Pensa, uma amiga sua que tem um estilo completamente diferente de você. Tipo, quantas amigas que a gente tem amigos que não tem nada a ver com a gente, com o estilo. Tipo, se olhar a casa, a roupa da pessoa, tudo diferente. Então, porque ela teve uma experiência legal e um arquiteto agradou ela, não quer dizer que vai agradar a pessoa, o estilo não vai bater.
Então, hoje a gente consegue... Se eu for... Eu acabei de sair de uma época de casamento. Eu consegui pesquisar as empresas que se encaixavam comigo, porque assim a gente faz a primeira coisa, né? Você já ouviu falar da empresa tal? Fala, peraí, você põe no Instagram, Nossa, é vê a primeira coisa. portfólio, todo mundo, né? Então, Exatamente. então você consegue direcionar. O cliente vem para você já sabendo, ter uma noção do que ele vai receber. Você termina de explicar, explica a metodologia, como que vai acontecer, mas ele já tem uma ideia do seu estilo, né? Sim, uma coisa, a gente andou bastante, mas a gente queria começar até fazendo uma pergunta sobre o teu início, porque você falou da formação, não falei e aí da a gente não entendeu muito bem como é que começou, É. porque hoje você é esse monstro todo nas redes sociais, mas como é que foi o início disso? Ai, da rede social foi assim, junto assim com o escritório também. Eu comecei, olha como como eu era antiga, vou falar pra não falar velha. Eu peguei no começo e falava assim, cara, eu preciso falar pras pessoas que eu sou arquiteta, porque eu sou engenheira, que eu tô me formando em arquitetura e tal. Como que eu vou fazer isso? Aí a minha cabeça maravilhosa de super gênia, eu vou imprimir vários projetos em um tamanho enorme, fazer um caderno de capa dura e vou andar com ele por aí. Imagina, gente. Excelente. Tá louca, Achei né? bem prático. Super prático. Então eu fiz um negócio desse tamanho, que eu Amei. usei o total de 0 vezes, até que eu entendi que não ia adiantar. Falei, cara, como é que eu faço pra chegar na pessoa, né? Porque eu lembro que eu tava uma vez na academia, um amigo falou, minha mãe vai construir uma casa. Eu pensava, nossa, precisava ter uma casa pra mostrar agora. Aí eu não tinha projetos, mudou né? o mundo, né? Eu falei, vou fazer uns 3Ds de umas casas pra poder mostrar pra essa pessoa. Como é que eu vou vender um projeto se eu não tenho um projeto? Aí começamos assim, eu comecei a fazer projetos de 3D pra estudo, e eu falei, vou abrir uma página ali no Instagram pra colocar umas coisinhas. E aí, nessa época, não era nem Instagram, era Facebook, grupo de Facebook, sei lá. Eu acho que... era isso? Sim. 2016, 17, por aí, 16, verdade. 17, por aí. Eu tava me formando, eu lembro que tinha muito grupo de Facebook, Grupo de de Facebook. condomínio. É. Aí eu entrava fingindo que eu era moradora, porque senão eles te arrancavam de lá, Você tem né? outras estratégias, você sempre foi Juro. mais ligada, eu acho. Não, eu entrava lá pedindo Ela é como muito se fosse. ligeira Ela é nisso, né? ligeira. Ai, gente, juro. Não, eu tava... Não dá, tipo, não dá. Você escuta ela falar, você fala, cara, que ideia que ela tem, né? Tipo, de onde que ela tira essas ideias? Gente, Ela não dá. nunca tinha pensado Não, nisso. juro, eu entrava como se eu fosse moradora. Ai, você é moradora? Sou, do Sim, 43B. Do nada, nem tinha... Mano, é a Torre cara B. dela. Nem Falando tinha, com a maior nem tinha Torre B, naturalidade. 43B. Vai lá tomar um café, menina. Não, gente, dava de louca, porque assim, tá bom, né? Nossa, é malandrinha, mas a questão é que você tá precisando de cliente, Sim. precisa entrar no grupo. Eu entrava lá, dando de louca, e aí chegava lá e postava. Ai, gente, tal, se alguém precisar de projeto, nananana. E Achei deu que meter certo, a cheguei a cara, pegar uns né? clientes em grupo de Facebook. Olha só, era grupo de engraçado. Face, tinham várias coisas. Aí nessa época começou a rolar Snapchat. Aí eu lembro que alguém falou assim, olha só, tá rolando, tem Snap, as pessoas compartilham as coisas de estudo, eram grupos de estudos de arquitetura. Falava, que legal, né? Daí começaram a rolar umas listas. E eu comecei a salvar, tipo, várias pessoas que estavam nessa lista na época. Sei lá, acho que tinha o Daniel Croce, tinha a Carol Cantelli, tinha o Edu, tinham várias pessoas ali. A Emira, do Estúdio M4. Várias pessoas. Então, uma galera veio do Snap. Uma galera Do Snap. criou conexão forte com o não público sabia no disso. Snap. Eu também não, porque Nossa, eu demoro pra pegar a rede social. Quando eu comecei a pegar o Snap, já tava todo mundo indo mais pro Instagram. E Já eu usei começou muito o story, pessoal. É, Só com amiga, sabe? Não cheguei a ver pra isso. não, eu fiz, mas Igualzinho foi eu. muito despretensioso, assim, porque o Snapchat você não sabia nem quantas pessoas te seguiam, né? Não dá pra saber. E aí, eu falei assim, tá, a galera tá postando, nem eu também lembro. vou começar a postar. Daí eu comecei super tímida. Oi, gente, eu tô estudando aqui sobre projeto, tô fazendo umas imagens de portfólio, vou mostrar pra vocês. E comecei a filmar, assim, muito de boa. Aí um dia, numa dessas listas que rolavam em grupos de Facebook, botaram meu @, lá. Não fui eu juro. E aí, eu falei, olha, começou a surgir, eu não via a gente seguindo, mas começou a surgir, aumentar o número de visualizadores. Então, eu comecei a entrar, e aí, quando eu falei, vou para o Instagram, essa galera do Snapchat partiu pro Instagram, e aí já foi meio automático. E eu comecei, a minha ideia era, quando eu entendi que aquele blocão de papel não ia funcionar, falei, eu vou começar a colocar os meus projetos no Instagram, só de projetos, porque daí, se eu precisar, estiver andando na rua e alguém falar, nossa, preciso muito contratar uma arquiteta, eu falo, veja só, O que tenho você muitos precisa? projetos aqui, né? Que eram todos estudos no início, que era tudo 3D, que não tinha casa nenhuma. Mas eu tava ali querendo mostrar um trabalho que eu tava criando ali, né? Claro, muito cru ainda, mas eu queria ter o que mostrar pra pessoa. Porque eu pensava, bom, se eu for querer contratar qualquer serviço e a pessoa não tem um background, eu nunca vou confiar. Então, eu preciso Claro. mostrar alguma coisa. Você sabe fazer, né?
Sim. Aí eu fui botando lá e aí gravando essas coisas. Eu lembro até hoje, a primeira obra que eu fui, que eu filmava assim, o pedreiro colocou um revestimento novo. Eu tava lá, gente, olha que maravilhoso. Era um, assentou um, eu tava lá. Tipo, eu só tinha aquele apartamento, aquela cliente, eu tava lá. Ai, que incrível, nanana. E as pessoas sentiam, que eu acho que a gente tem um carinho pelos projetos que a gente acaba passando quando a gente começa a filmar, porque tem uma coisa meio, né, demora pra você se soltar e tal. E aí eu fui ganhando, o pessoal foi vindo e foi crescendo e foram pedindo, faz mais, fala mais disso. E eu estudava pra falar as coisas, porque eu não sabia tudo. Até hoje isso. Às vezes as pessoas perguntam as coisas. Mas qual que é a diferença entre isso e aquilo? Eu tenho a minha opinião formada, mas eu ainda vou dar uma pesquisada pra ver se tem outras ideias. A gente aprende muito, é uma troca muito legal, porque hoje, eu acho que o que 70%, eu já fiz essa pesquisa, 70%, 80% do pessoal do meu Instagram são arquitetos e designers ou pessoas do ramo. Tipo assim, eu tenho marcenaria, ou trabalho em marcenaria, ou é eletricista, é gente do ramo. Os clientes vêm do Instagram também. Eu já fiz, do meu deu menos, deu 50. É mesmo? Porque você tem um lado que você consegue abranger um pouco de outros assuntos que eu acho importantíssimo. Gente, agora que a gente tem muito conteúdo, Sabe o que eu tenho muito que me segue? Deve ser menos que isso ainda. O seu é menos. Certeza. Mas eu percebi que eu tenho muito, eu não tinha noção disso, mas tem muita mulher que me segue, não é arquiteta, mas é empreendedora e gosta, entendeu? Seu lifestyle. Isso é do muito lifestyle, legal. do, tipo... Igual eu. Normalmente é esteticista, dermatologista, fono. Aí elas me seguem, gostam, mantra, yoga, nananã, e tipo, se identificam assim, com o lifestyle. Sua amiga, isso é muito bom, isso é muito bom. Porque você conseguiu fazer uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Todo mundo que é dessa geração um pouco mais pra trás, começou antes, eu sinto uma barreira pra você mostrar um pouco além do seu trabalho, que é uma coisa que pra você é muito natural, tipo, o Instagram é meu, eu sou a Giovana, eu quero mostrar o meu dia a dia também, porque eu não sou empresa, não é só projetos, eu preciso estar com a cabeça boa pra fazer projetos incríveis, isso tudo faz parte, e eu tenho uma dificuldade, que eu falo pra caramba, mas eu sou tímida, eu juro, então eu tenho um pouco de timidez de falar assim, vou mostrar aqui o meu exercício, vou mostrar a minha rotina, que eu também tenho uma rotina super assim, certinha. Tem medo das pessoas não gostarem, talvez. Mas eu tinha esse receio. Um bloqueio mesmo. Posso falar, quando você começar, você vai perceber que às vezes é um bloqueio seu mesmo. É nosso, é meu. Porque a galera vai amar. Eu tinha esse receio de não parecer tão profissional. Se eu mostrasse... Hoje em dia eu tô lá, né? Não, parece pra muito Milão, mais mostrando, tomando tequila. E assim... Porque essa é a vida, né? Mas essa é a vida. No fim, nossos clientes são pessoas comuns como a gente. Que tem que também, toda que essa deve ter quilo ou rotina. não, ou enfim, que vai se identificar com você em outros aspectos também. É importante eles saberem que você não é só a pessoa que faz projetos, que você tem vida. Isso é tão uma coisa também que a gente também está na transição, exato, do horário comercial, do WhatsApp, do não tem limite para terminar de trabalhar, do cliente te mandar mensagem domingo e tudo bem. Então, assim, é importante que a gente só fica lá no Instagram falando de trabalho, e é importante que ele saiba, ela também tá com a família dela. É saudável, né? É saudável. Ele ter essa separação, que a gente também pegou um plenamente. momento que, antigamente, gente, como que era o WhatsApp, antes do WhatsApp, como é que era um problema na obra? Você vai ter que ligar para o arquiteto em horário comercial, ir até o escritório dele, solicitar uma visita para ele na sua obra, porque não tem como fazer uma foto ou um vídeo. Hoje em dia, qualquer dúvida é vídeo no WhatsApp, um monte de coisa, que são coisas de agora, né? Então, é por isso até que a gente precisa mostrar um pouco além. Eu acho interessante. E é uma coisa que eu admiro e falo muito. Eu tava até comentando isso no caminho, tava falando de você pro Jorge vindo pra cá. Eu falei, nossa, eu admiro muito a maneira que a Giovana consegue separar e trazer de uma maneira leve o dia a dia, o projeto, o dia a dia do escritório de uma maneira leve. Foi uma coisa até que eu comecei a fazer depois que eu assisti você. Eu tô amando. Quando os bota bastidores. ali... bota ali o celular pra filmar o que rolou real. Que legal. Só que, claro, que a gente grava, uma solução rapidinha aqui, 10, 15 minutos, só não dá pra postar tudo. Aí você dá uns cortezinhos e põe. Então, pra ficar mais leve, para as pessoas saberem que como é o dia a dia mesmo. Não sou só eu aqui, assim, oi, gente, tudo bem? Né? Tem uma equipe. Tem equipe, então é legal. Eu gosto muito como você mescla, que aí agora você tá falando, projeto, daí você aparece lá falando do brinco, da roupa. E são coisas que a gente se interessa, porque a gente tá ligado em tudo que é estética, né? E eu percebo que até cria um
um ambiente super gostoso no escritório quando você mostra as pessoas se sentem valorizadas, né? Sim. Tipo, porque olha que legal, ela não tá com problema também de mostrar que eu tô fazendo parte disso, né? Nossa, Então, eu a nunca própria tive. equipe... Eu acho mó legal. Eu sempre achei o máximo isso. Eu de, também. gente, olha a equipe e tal. Então, mas Porque isso mostra até mais credibilidade pro cliente. Se o cliente vê que você tem uma cliente, uma galera, exato. Que se amanhã eu passar mal e tiver que ficar no hospital, tá O tudo negócio não bem. para, né? A empresa acontece ali, né? Sim, com certeza. E falando até um pouco de equipe, processos, como que é hoje, boa. acontece os processos dentro do seu escritório? Desde quando você pega o cliente, faz o briefing, até chegar no final, obra. A gente tá numa transição até agora. Eu já tinha te falado, né? A gente estava antes da pandemia buscando ampliar o espaço físico e tal, não sei o quê. E com a pandemia, a gente descobriu isso de contratar pessoas de fora, então foi maravilhoso, tipo assim, eu achei o máximo eu poder contratar uma pessoa do Sul para me ajudar no executivo de um projeto daqui. Então a gente começou a ter essa visão de que não necessariamente a gente precisaria ficar ampliando loucamente o escritório para poder trazer, mas a nossa ideia é trabalhar mais nesse formato estúdio, porque é um dilema muito grande que eu tenho hoje, que eu sou essa pessoa que gosta eu gosto do operacional. Você quer me deixar triste, é você me falar assim, não, as meninas estão fazendo o projeto ali, a sua equipe está fazendo, você pode cuidar ali de delegar as tarefas e ver quem vai fazer o quê e prospectar. Eu falo, eu adoro ficar colocando o linho com a madeira e testar. Eu gosto muito dessa parte, então eu sempre quero estar muito dentro. Você mexe em programa mesmo? Assim, eu mexo em tudo, mas a gente já tem essa parte de criação, eu já tenho, não todos os projetos que a gente está delegando agora para conseguir no máximo jogar a criação para elas também e fazer a direção criativa, que já funcionou. Mas hoje o cliente entra no meu escritório, e eu tava vendo você falar isso esses dias, que você também é muito do presencial. Eu adoro sentar com o casal de clientes, quando geralmente já está construindo uma casa, parar numa loja e falar, olha, esse é o piso, e a gente pensou em combinar ele com esse aqui. Eu gosto de fazer isso, e é uma coisa muito 1 a 1. E é muito interessante o feedback dos meus clientes, que assim, eu fechei com você pela maneira que você me tratou, que você conduziu. Que legal. Então, a gente fica amigo. É muito engraçado. É um cuidado, né? Grande, né? É, uma proximidade. Acaba que eu fico amiga também das clientes depois. A gente ainda continua se falando e tal. Porque a gente tem essa... E é o que eu gosto muito de fazer. Então, a gente tá indo para uma linha de estúdio mesmo. Não é volume muito grande de projeto. A gente limita. E até com prazos. Porque quando o escritório chega num ponto alto, a gente fala, ó... Eu só vou conseguir pegar este projeto para fazer se eu começar lá na frente. Aí a gente vai delegando. Então, a gente não aumentou muito a equipe, porque ainda eu quero que esses projetos sejam sempre muito... Eu consigo estar dentro de todos. E também estou nesse dilema. De alguma maneira, porque eu também quero que o escritório tenha outras pessoas envolvidas. Então, a gente já conseguiu, hoje, com a minha equipe, delegar a criação. Já tenho projetos que eu só direcionei e rolaram e foram incríveis. Os clientes estão adorando. Então, a gente agora está nesse ponto. Alguns projetos, porque a gente também tem a arquitetura. E a arquitetura é uma coisa muito mais complexa, eu sinto, de projetar e colocar assinatura. Então, a gente vai fazendo, passa pelas meninas, aí eu falo, ó, continua aqui essa planta, preciso resolver tal coisa, volta para mim, aí eu faço volumetria. Aí vem, então, a gente tem agora hoje um processo de criação bem mais envolvido com várias pessoas da equipe. Então, briefing, aliás, a gente tem os primeiros fechamentos com a administração, que é a minha irmã que cuida. Então, toda essa parte de falar com o cliente, eu só entro mesmo na hora que fechou. Proposta, comercial, tudo ela. Com ela, eu não participo de mais nada. Aí, a hora que fechou, ela faz fechamento de contrato, eu ainda não estou. É só no briefing que eu entro mesmo. Aí, briefing, a gente fala, daí o cliente passa a ter contato comigo, eu passo a atendê-lo e tal. Mas aí ela consegue elaborar uma proposta em você, tudo... Eu aprovo. Tudo... Ela faz uma reunião, tipo, semanal, a gente senta, ela fala, ó, são essas as propostas. E eu falo, ok, não, isso aqui tá mais... Porque a gente já tem uma metodologia interna de precificação, que leva em consideração o nível de quanto que vai reformar, o quão complexo é, quanto, né, se tem móveis que vai reaproveitar, porque a gente pega interiores. Tá. E aí ela me passa. E às vezes eu falo, não, esse aqui eu acho que é mais complexo do que você pensou, acrescenta tantas horas, vai levar mais tempo, então a gente faz esse cálculo. Sim, em cima de uma tabela que a gente organizou. Eu aprovo e aí ela manda e me fala, ó, vão fechar tal, e a gente vai organizando prazos e tudo. E aí, depois, eu faço todo o desenvolvimento com o cliente. As meninas modelam quando é algum apartamento. Vai para levantamento, quando é fora a gente contrata. Então, fazem o levantamento. Algumas empresas já me mandam desenhado pronto, outras mandam em 2D, a gente modela. A minha equipe modela tudo e me passa aquilo ali 0. E, às vezes, elas já começam junto a desenvolver layout.
E elas fazem layout, tarará, eu defino, aí vem para mim só para escolha fina de móveis, finalizar tecidos, texturas, conceito, decoração, aquela coisa que dá a cara do escritório final, que muitas vezes não muda. O layout em si eu já defini com a equipe, eu não fiz eu mesma, mas ele vem para mim para a gente fazer essa finalização, dar a cara do nosso escritório, até isso nesse momento de transição, eu acredito que até no final do ano elas vão conseguir também entender porque isso, esse feeling à medida que você constrói a equipe, essas coisas vão acontecendo. Elas vão pegando. Depois que você construiu uma equipe assim sólida de umas 3, 4 pessoas principais que estão com você há pelo menos uns 2, 3 anos, Verdade. eu sinto isso, que o resto da galera que vai entrando vai já pegando. Depois pega o DNA, que é mais Aprende com automático. elas, né? Sim. Só que esse comecinho de fidelizar ali uma equipe inicial é o mais difícil. Sim. Mas depois flui mais, porque daí aquelas pessoas já pegaram seu DNA e tudo vai acontecendo, tudo vai Concordo. fluindo mais fácil. São quantas pessoas ao todo? Hoje a gente, na verdade, acabou de desligar 2 e estamos com 2 vagas, que aliás estávamos, porque quando isso aqui for pro ar, provavelmente a gente já vai ter. É que eu falei que eu avisei que essas 2 vagas estavam no Instagram, e aí eu me compliquei, porque a gente recebeu mais de 250 currículos, muito Nossa, bons é currículos, e pronto, não consegue decidir mais, né? Nossa, Então foi igual. É terrível. Então, a gente já chegou a trabalhar com 9. Éramos 9 no total, assim, entre pessoas dentro do escritório. E porque o que a gente faz? Eu trabalho muito com pessoal de fora. Então, no meu escritório, fisicamente, a gente fica em 4 no máximo só. É uma estrutura bem reduzida. E aí, a gente tem equipe de executivo, equipe de projeto arquitetônico para a prefeitura, render também, mas a maioria dos renders ainda é feita dentro do escritório, alguns são feitos fora. Então, a gente está experimentando, depende do perfil do projeto, quanto que vai para fora, mas executivo já é todo fora, já. Fora não, porque são contratadas nossas, mas é por demanda de projeto que a gente tem feito. Que legal. Ah, sim, é tipo, já Acabou uma que ficou- galera de sempre, mas é De por sempre. demanda específica, não é uma pessoa fixa sempre lá. Acabou que ficou, a gente contratou para ser por Sim. demanda, mas a pessoa trabalhando com a gente direto não parou, aí agora que a gente está trocando algumas pessoas. Agora, você falou que gosta muito dessa fase de projeto, mas e obra? Você se envolve também? Vai, visita? A gente até vai quando o cliente solicita e contrata separadamente. Então, a gente fala, ó, visita de obra, a parte é para conferência, não é acompanhamento. Tá. E aí a gente faz. E por muito tempo eu fiz obra, assim. Mas não adianta, para você fazer obra, você tem que estar presente na obra. Você sempre. administrava a obra mesmo, né? Administrei um tempo, sim. Gerenciava. Eu lembro. Gerenciava. Mas ao longo do tempo vai dando uma canseira, né? Dá. Então, Você vai entendendo que não dá pra fazer tudo, Ao né? longo do tempo eu percebo, não sei se essa foi a sua percepção também, mas teve o dia que eu encontrei você na feira, eu tinha encontrado a Marília também, e a gente tinha falado sobre isso de obra, e ela tinha parado, e foi o ano que eu decidi parar. Aquele ano eu estraguei minha vida com obra, assim, foi burnout, foi horrível, e naquele ano eu lembro que eu decidi parar, e eu lembro que ela me incentivou nesse dia, assim, o que ela falou me incentivou muito, porque eu falei, quer saber, gente, chega. Porque eu ficava numa crença que, acho que é o que muitos arquitetos têm, que Sim. se eu não fizer obra, o cliente não vai me contratar. Eu não vou ser interessante o suficiente para ele me contratar, porque eu não vou resolver todos os problemas da vida dele. Mas, assim, eu não tenho que resolver todos os problemas da vida dele. Começa por aí. Eu tenho que fazer o meu trabalho. E eu tenho que fazer de um jeito que é melhor para mim. E eu percebi, na verdade, quando eu parei de fazer obra, que eu cresci muito mais. Porque automaticamente eu fui entendendo que por que a Marília consegue tantos clientes que contratam ela, mesmo ela falando não me envolvo com obra? Porque ela tem um design, uma essência que as pessoas conectam muito com aquilo. Então, eu comecei a focar mais nisso, no meu estilo de... Eu já tinha clientes que me procuravam por isso. E aí eu falei, peraí, então eu tenho que focar mais nesse estilo de cliente, que não liga tanto para obra, que tal, nananã, é isso que eu tenho que fazer. Então, eu voltei minha estratégia totalmente para o meu estilo de projeto, para o meu conceito, para o meu traço, para a minha marca, para o meu brand. E aí é tudo integrado, né? Total. Então, desde o estilo do projeto até a roupa que você usa, tá uma comunicação, que tudo aquilo é o universo perfeito para o cliente. Concordo Total. plenamente. E aí minha vida virou, porque disso foi muito doido. Eu tinha um medo de falar assim, vai estragar meu faturamento se eu não fizer mais obra, porque toda a grana vinha, muito volume vinha a do obra, gerenciamento. se você souber, ela dá um dinheiro Da grana. legal, Mas é muito... Só que virou. Eu passei a faturar mais, porque, na verdade, eu comecei a focar mais nos projetos, começou a ter mais procura, comecei a cobrar mais caro. E aí, tipo, quando eu fui ver, eu falei, nossa... Supriu, né?
Tá, Deu certo. tá Supriu o sendo buraco. muito mais rentável, exato. Não, com certeza. Tô E passando por outra, essa fase agora. vai desligar das obras também. Aham. Não, porque eu acho assim, você tem que entender o seu diferencial. O seu diferencial é o seu design, né? Ah, Então, assim, se você conseguir uma equipe, uma empresa boa de obra, não precisa ser você. E vocês estão conversando comigo aqui agora. O que eu mais sofri com obra foi assim, eu sou desse jeito, com tudo. Sou muito boazinha, eu sou muito tranquila. E na hora que... Você sabe que quem tá em obra, você tem que conseguir manter o controle da sua equipe, daquelas pessoas que estão com você. Você tem que saber, naquele momento, que tem um problema sério, você tem que saber falar... tem autoridade, né? Ter autoridade, falar, não, o que é isso aqui, sabe? E você dentro do seu escritório é diferente. Você está num ambiente que você escolheu aquelas pessoas, você capacitou aquelas pessoas. Agora, a obra, a demanda é muito grande de funcionários. Então, tem gente entrando, gente Pessoas saindo. que você não conhece. Gente que você não conhece, que é contratado do empreiteiro. E aí Verdade. você tem que confiar numa coisa que uma pessoa vai fazer, que não é que você não tem como controlar. Eu brinco, eu falava isso para meus clientes, gente, eu deixei de fazer obra porque não dá para fazer tudo. Se eu pudesse, eu ia lá na sua casa colocar o seu revestimento, se eu tivesse essa capacidade, mas não tem que ser outra pessoa. Então, é melhor que seja alguém que vai tomar conta só disso. Porque se eu quiser fazer as duas coisas, eu não vou fazer as duas coisas bem. Eu não vou fazer o projeto Concordo. bem e não vou fazer a obra bem. Porque eu não vou conseguir ficar Total. todos os dias na sua obra. E para você administrar uma obra, você tem que ter alguém todo dia dentro daquela obra. Porque na hora que você sai, é a hora que acontece um problema, a hora que mistura um acabamento um com o outro. A gente tinha coisas muito bestas que aconteciam ali, tipo, 2 marmorizados, um para cada ambiente, o cara misturou ali nos banheiros, eu, puta, vai, e aí quem quer que tá administrando? A Paola, aí repreju, quer, tira, compra outro. Então, assim, um dia que você passou o dia inteiro na obra, foi embora às 4 ao invés das 5, sei lá, às 3, aí fala, agora tá tudo certo, você fica revestindo aí, tá tudo bem. E não tava. Então, a pessoa que tá dentro da obra, ela tem que ter, primeiro, entender que vai ter problemas, ela tem que deixar caixa para isso, para problema, vai ter que lidar, tem que ficar muito em cima. É totalmente possível. Mas não consigo ver isso com você lidando com o escritório e criação. Uma coisa é se você tiver equipes de Exato. criação, equipe de obra e o escritório englobar tudo. Mas como pessoa, uma pessoa que faz os dois... Você Não pega tem uma como. pilha, aí você pega um trauma de colocar uma coisa na especificação, porque você fala, isso aqui naquela obra me deu problema, verdade. que o cara não soube fazer, não vou mais pôr no projeto. E era uma coisa super legal, você viu uma Você experiência para de ruim. criar, né? Para de criar, você começa a ficar muito prático. é. Ah, eu vou Isso é fazer uma verdade. coisa simples aqui, porque se Vai me for... dar trabalho. Porque se é você mesmo que vai executar, você fala, vai ter que fazer uma paginação super bem complexa, não sei o quê. E a gente gosta, e o cliente busca a gente porque ele quer algo fora da caixa. Meu escritório, Exato. o escritório da Marília, o seu também. Se o cliente, ele não quer uma coisa igual de todo mundo, ele quer uma coisa única para ele. O projeto, ele é intransferível, né? É feito para aquela pessoa, que é aquilo que você fala tanto, que a gente conversou uma vez, de você captar o que o cliente quer nas entrelinhas. Ele não falou, o estilo dele, que é uma coisa que eu escutei muito. O cliente já me falava assim, nossa, Paola, parece que você entrou na minha cabeça, ou, ai, me fala a verdade, você instalou um gravador na minha casa, que eu tava conversando ontem, a gente tava conversando sobre o que a gente queria que tivesse no seu projeto antes de você apresentar, e você conseguiu colocar tudo. São coisas que a gente precisa estar dentro do escritório muito conectado com os processos, muito conectado com os clientes, muito presente ali. Não dá para você estar fazendo uma reunião de briefing super técnica, super assim, e na outra hora tá dentro da obra. Não adianta. Vai se Não, aí perder. você tem que, para conseguir ter dentro do escritório isso, ou se você tem um sócio que fica nessa parte, cada um no seu quadrado, ou você forma uma equipe para isso. Mas até formar essa equipe, nossa, na Não, boa, é e a bem responsabilidade fica em cima de você, então é melhor, tipo, fazer parceria com alguma empresa que você indica, amigo, vai lá, faz o seu, eu faço o meu, e beleza, tipo, essa é a conclusão que eu cheguei, e realmente, Eu Comigo concordo. também. bem melhor, porque daí você vira a melhor amiga do cliente, e vocês falam mal junto do empreiteiro, não tem coisa melhor que Gente, isso, é verdade é isso. muito bom, Realmente. Eu Realmente. tive obra que a gente ficava assim, durante o projeto era tudo bem, nossa, todo mundo legal. E aí chegava na hora da obra, o cliente falava, nossa, mas custa tudo isso? Nossa, mas eu vou gastar aquilo? E aí você muda a relação. Então são relações diferentes. Eu acho que a gente tá... Porque quando o cliente vai criar o projeto dele, e ele chega no nosso escritório que atende vários padrões, mas a gente tem muito esse cliente alto padrão que ele não te põe um limite. Ele fala assim, não, eu quero que seja a minha cara. Depois a gente vê como é que a gente vai viabilizar, se precisar trocar alguma coisa que não tire a identidade do projeto. Mas te deixa estilo. livre, né, pra criar. E aí, na obra, não é bem assim, né? Na obra, a gente tem que... Acaba que se você tá pensando em como você vai viabilizar aquilo, você fala, eu não tenho hoje um cara que assente bem esse acabamento para ficar 100%. Acho que eu vou trocar. Não. A gente tem que contratar uma pessoa que consiga fazer Tem que aquilo que você achar está essa pessoa. especificando. E boa mão de obra. Então, você tem que ter opções. Se a minha equipe não vai conseguir fazer, eu tenho alguém muito bom que vai conseguir.
Temos mão de obra boa, Ribeirão tem também. São Paulo, projetar para São Paulo é outra coisa também, de mão de obra. Porque eu que atendo em várias cidades. Nossa, São Paulo, Então, você faz muito online, né? Antes da pandemia, antes de ser comum fazer projeto online, porque hoje todo mundo... Mas você sempre fez muito, né? Eu nem sei quando começou, sabia? Quando foi o primeiro cliente que falou assim, quero online, eu sou de fora, eu faço medida para você contrata. Não me lembro quando foi o primeiro. Mas pra gente é muito assim, porque o projeto é muito assinado, né? Daí o cliente fala, eu quero você, e acabou. E a gente fala, não, vamos fazer. E começamos a fazer sempre assim, com muita responsabilidade, né, com quem a gente contrata para fazer levantamento. Então, sempre eu bato na tecla, a gente tem que ser um profissional. Não, a não ser que seja um cômodo. Aí o cliente, a gente orienta para fazer, não, a gente fazia muito no começo, agora a gente está fazendo mais o geral, né? O apartamento todo, e o cliente não vai medir o apartamento todo. Mas a gente deixou sempre muito claro que precisava ter todos os desenhos direitinho, ele mandava e a gente viabilizava e dava certo. Só que sempre buscando lojas na cidade, vendo se tem tudo que a gente está especificando. Mas hoje com a internet ficou bem mais fácil, né? A gente fazer essa coisa do online, apresentar online. E essa história da equipe online que você tem algumas pessoas... Nossa, gente, eu tenho muita dificuldade em imaginar isso, porque eu fico, como que vai treinar e vai passar, e não sei se vai entender. Eu tô bem nessa, assim, nossa, eu acho que algumas coisas a gente consegue, mas não tudo. Eu sinto que aquela coisa de sentar do lado e conversar ainda funciona mais do que fazer a call e tal. A gente conseguiu algumas coisas que eu fiz? Eu fiz um treinamento interno do meu escritório, que até as meninas presenciais também passaram por esse mesmo treinamento. De como é um projeto dentro do escritório, padronização de executivo, um executivo padrão com todos os desenhos, treinamento de como que você vai dividir o projeto em pranchas, como que é a nossa prancha padrão, capa, tá tudo. A gente fez esse treinamento muito... Isso é uma videoaula? Tudo com vídeo. Fiz vídeo ensinando, PDFs, não sei o quê. Aí a gente começou a fazer isso, que eu falava, até foi a Maria que me deu esse toque. Ela falou, amiga, mas pra que você faz vídeo? Eu ia passar as tarefas pra elas na pandemia, que a gente ficou de home office, né? Que eu comecei com a equipe online no home office, minha equipe era toda no escritório. E aí, como precisamos ficar de pandemia, a gente teve que se virar. Né? Então, eu comecei assim, como é que eu vou fazer, né? Vamos mandar ali, vamos fazer uma reunião no Meet para eu te explicar o executivo desse projeto, para você começar. E aí, a Marília que me falou, mas por que você faz a reunião? Você explica tudo, depois se ela quiser rever alguma coisa, grava um vídeo. Eu falei, é verdade. Então, eu comecei a fazer isso. A gente tem a nossa área interna dentro do Drop que a gente usa. E aí eu coloco vídeos explicativos. Daí, do mesmo jeito que eu expliquei o projeto inteiro pro cliente, eu explico inteiro pra equipe e elas vão fazendo. Mas ainda depois volta pra correção e tudo. Mas a gente tem, pra executivo, funcionou bem legal, entendeu? Essa parte de corrigir tudo online, fazer tudo online, funcionou. Mas criação ainda não rola. É difícil, né? Nossa, muito. Criação pra mim. Tem que estar do lado, tem que... É muito ateliê, né? Ateliê. Essa coisa você, né? É o teu traço, é a forma que você gosta. Eu tenho essa questão com a equipe online, porque se eu fosse fazer, teria que ser só para algumas atividades específicas, porque a gente tem muita demanda presencial. E eu fico muito nessa, do tipo, mas gente, eu teria que, sei lá, criar um setor de atividades só para coisas que dá para fazer totalmente online. Começaria por aí. Tipo, executivo. E mesmo 3D, prefeitura. A gente, prefeitura, é um negócio que atrapalhou demais o nosso escritório. Nossa, aí eu fico na dúvida se não vem com muita revisão, sabe? Porque projeto com muita revisão... Gente, dá vontade de cancelar o projeto e começar do zero. De revisão da parte do cliente. Não, revisão... Executivo. De executivo. De correção. Não, até que assim... Se volta da equipe com muita correção. Tá. Aí não tem como. A gente sempre tem uma etapa de correções, né? Não tem jeito, né? Mas a gente, como eu sempre peço para elas irem, conforme vão acabando o projeto, eu não reviso o executivo inteiro de uma vez. A gente vai soltando. Ficou pronta a sua prancha de construir e demolir, já vai botando lá. Que às vezes, durante o processo, eu já vou corrigindo. Então, hoje eu vou delegar meia hora, eu vou ficar fazendo correção, porque eu acho menos maçante do que fazer tudo de uma vez. Você começa a corrigir um executivo completo, você começa empolgadão, né? Aí vai chegando no final, você já tá assim... Não aguenta mais, Gente, corrigir é muito chato, na boa. É a parte mais difícil. Assim, eu sempre falava, o auge da minha vida vai ser o dia que eu conseguir tá no caminho.
Teve Eu os escutei últimos da mas a projetos. Fer já corrigiu bastante coisa. Né? A Fer já, os últimos projetos eu não corrigi, por exemplo. Eu já peço Vamos esperar chegar a obra. Vamos Ou ver seja, se deu bom. Não chegou o momento da cagada ainda. Não, mas você sabe que mesmo eu corrigindo, eu deixo passar coisas. Ah, óbvio, Mas todo com mundo. certeza. Não, eu falo pra É ela, não é porque fui eu normal. que corrigi que tá zero, não. Vocês também têm que corrigir. E elas, elas corrigem uma da outra. Eu falo, troca. É. A gente Sabe o faz que isso. funcionou no meu escritório? Que, assim, mudou muito e a partir daí eu consegui começar a sair da correção? Foi, assim, um divisor de águas. Checklist. Porque a minha vida... Nossa, agora é a revelação da técnica, mas é real. A minha vida foi, tipo, cara, não é possível. Se eu não corrigir, sempre vai ter coisa. Porque a gente tem os checklists, os 1000 checklists, mas mesmo os 1000 checklists, chega uma hora que passa até tá no meio. Você tá com 4 páginas. Ou não olha, né? né, o Tipo, checklist. Eu mudei. Esse ano eu falei assim, parou. Porque era assim, uma corrigia, aí passava a outra corrigia, e eu corrigia. Eu falei, vamos corrigir junto. Você falou isso no... Isso mudou, porque a pessoa tá ali e a outra tá do lado. Então, uma fica olhando o checklist e a outra batendo. Aí as duas olham junto. Tal coisa, olha junto. Porque na hora que pula sem querer uma linha, ou que a própria mente fica cansada, né? Cansa. Chega uma hora que você fala assim, É ai, gente, não normal. aguento mais esse checklist, não aguento mais isso daqui, deixa eu tomar uma água e volta, pega de outro ponto. Não tem como, porque você tá em duplinha, pelo menos, um engaja o outro, sabe? Um tá ficando cansado, não, vamos lá, estamos quase acabando essa parte, aí a gente não tem. Eu achei fenomenal Então, essa isso ideia. mudou muito, muito, muito. A Faz sentido minha mesmo. própria coordenadora falou, não, realmente, agora eu tô corrigindo muito melhor, porque sozinho você não faz igual. Tudo que a gente faz Tem uma junto... pessoa pra cobrar é também melhor. você, né? Tipo, É, porque pensa... te a dá um pessoa- ânimo. o arquiteto da equipe não vai querer fazer... Não corpo mole de... Mas ele não vai querer dar uma desanimada na frente da coordenadora, do tipo, ai, não aguento mais Nossa, corrigir. cansei, Ai, tô meio cansado. Não vai. E a coordenadora também não vai, tipo... Até a gente, se você sentar com alguém pra corrigir, você não vai ficar, pô, não vou na minha frente da minha equipe e ficar, ai, não aguento mais, que preguiça. Porque você não Exemplo, vai é o mínimo. passar esse exemplo, né? Então, funcionou muito, assim, mudou muito. Eu vou tentar fazer isso. Agora chega Muito com legal. poucas. E assim, o que eu também estou tentando fazer é porque é a questão do perfeccionismo. É algumas coisas eu vejo e falo, poderia ser melhor, mas assim, na boa, vai ficar assim, porque eu tenho que aprender que não vai ficar 100% nunca, e tá bom? Isso eu Entendeu? tô aprendendo com criação também. Porque a gente eu sempre fui muito a louca do, tipo assim, deu inclusive em produção, sabe? Tipo, vir aqui e fazer assim, ó, tum, empurrar. Cara, relaxa, tá bonito. Vai com calma. Então, essa a gente tem que trabalhar, porque a gente fica muito pilhada e Até porque tem prazos também, tem um processo. Precisa andar, né? Não, e precisa, Dá você pra ficar precisa o tempo lucrar, né? inteiro. É, exato, precisa fechar a conta, né? Não adianta o projeto ficar maravilhoso, incrível, perfeito, mas o tempo que você demorou nele. Exato. Você cobrou 50 mil no projeto, mas o custo foi 60. Não adianta. De tanto que você ficou mexendo no bloquinho. Que você ficou lá empurrando e resolvendo um monte de coisas, ou repassando, falando, É ai, verdade. não, ainda não. E é muito engraçado, porque às vezes eu mesma piro, eu tô aprendendo a melhorar nisso. Não ficar pirando muito no projeto, porque às vezes você pira muito numa solução. Fica um tempão desenvolvendo, agora eu amei, tá perfeito. Aí o cliente às vezes olha e fala, Uhum. vou mudar uma coisa, pronto. Aí você ficou quieto, você ficou Pra quantas quê? horas pirando nisso aqui pro É seu verdade. cliente resolver mudar alguma coisa. E graças a Deus, nosso projeto tem poucas alterações. Os clientes pegam muito essa coisa do conceito. Eles querem executar exatamente o que a gente põe. Isso é uma coisa que legal. também é de agora, de projetos novos. Eu sei que os seus são assim também. Mas assim, já aprendi a lidar, principalmente depois também da pandemia, do tipo, o revestimento depois não vai demorar 50 milhões de anos para chegar e a gente vai ter que trocar. E essa luminária que você colocou, a fábrica fechou. Então, isso me ajudou de uma maneira a soltar um pouco, sabe? Então, até a equipe às vezes fala, ai, não acredito. Ai, aí você fala, calma, tudo bem, vamos trocar. A gente acha Porque no parecido. final Certo. tudo fica lindo, É, né? exato. Vai ficar Tudo lindo. bem. Eu tava vendo isso ontem, tava no computador, vendo, tipo, uns projetos que eu fui abrir para fazer algum post de reciclagem, né? Falei, vou pegar algum projeto antigo que performou bem e vou postar sobre ele de novo. Eu fiz um Reels. Aham. Aí, eu fui lá em casa da Dani, tipo, nossa, um projeto... Aí a gente até abriu o 3D, porque eu falei, nossa, eu nem lembrava como era o 3D desse projeto. Aham. E às vezes é isso, quando entrega no final, aquilo é tão bonito, que você, tipo, você esquece como era o seu 3D. Desapega dos Porque detalhes, né? você Ficou muito legal, aprende né? a apreciar aquele resultado final. E aí tudo bem se mudou exatamente, Verdade. não era exatamente aquele revestimento, mas foi um parecido, porque no final tudo fez sentido, sabe? Então eu aprendi muito isso, porque eu
eu hoje tenho isso. Eu falo, cara, eu não lembro como eram os 3Ds, eu só lembro como é o resultado final, que é essa memória que fica, sabe? Mas E que é o que vale, o que o seu cliente vai vivenciar, o né? cuidado ele vai foi o vivenciar. mesmo, é que às vezes não deu mesmo, né? Mas o cuidado Não, foi o é mesmo. mara quando o 3D fica igualzinho a foto. É. Nossa. Mas eu digo assim, Pra a gente gente fica perfeito. tenta manter o máximo, mas eu digo assim, o que aconteceu muito na questão de o produto específico, tipo, um marmorizado, fundo branco, marmorizado Saiu cinza. do- Essa marca nesse formato exato, vai mudar 10 centímetros do revestimento, não vai ser 90, vai ser 1, porque é Ok. outra marca, que eles vão ter tudo bem, sabe? A gente faz muito isso, e eu percebi que os clientes gostam quando a gente dá várias opções dentro da mesma gama, para ele poder ver preços, porque os preços Com também estavam certeza. fazendo isso, né? Então, Porque o importante também é manter o conceito do projeto, né? Aquele criativo conceitual mesmo. Sim. Aí as adaptações são comuns, elas vão acontecer sempre. O projeto é vivo, né? Exato. É Exato. isso. E aí aquilo que a pessoa tá vivendo naquele espaço, tá sentindo. E eu até brinco, às vezes falo, gente, é legal, porque agora eu tenho 2 portfólios. O portfólio de como é, 2 coisas pra você pensar, de como você idealizou e como o resultado final ficou, que tem diferenças e é legal isso. A pessoa entender que, olha, isso aqui eu precisei adaptar, isso aqui ficou. E obra que dá diferença, constrói casa do zero, arquitetura, a gente faz as casas milimetricamente pensadas. E aí, na hora de fazer a amarração do tijolo, o cara colocou um tijolinho a mais ali, porque ia ficar melhor na hora de finalizar. E aqui um cômodo ficou um pouco maior que o outro que você tinha pensado. Então, Eu acho que isso faz parte até do seu escopo de serviço, de mostrar para o cliente que assim, eu vou até o final. Eu estou preocupado não só até a fase do 3D executivo, mas até realmente o resultado. sim, ficar Então, pronto. pensei numa solução. Eu estou trabalhando em cima ainda do negócio, né? Sim, e o que é a nossa dificuldade do online, porque a gente quer ver o projeto pronto, mas claro que a gente tem projetos em outras cidades que eu nunca consegui visitar, né? Rio de Janeiro. Então. E aí tem isso que a gente fica sentindo essa falta. O cliente diz, você tem que vir aqui, você tem que vir aqui. Mas quando eu comprar tudo, eu te chamo. Aí vai tá faltando um negócio, tá faltando não sei o quê. Então a gente até faz, mas aqui em São Paulo eu consigo fazer bem mais, em Ribeirão. E aí a gente, por conta de ter muito online, começou a aumentar bastante em Ribeirão, porque Ribeirão é uma cidade muito de casa também. E a gente começou a fazer arquitetura, que é uma coisa que eu tinha muito sonho de fazer, que era minha, eu tinha sonho de fazer casas e tal, e consegui começar a fazer esse ramo agora um pouco mais. Eu Legal. acompanhei mesmo você nessa fase. Eu lembro que você contou, nossa, sempre sonhei em Sempre pegar quis. projetos de arquitetura e eu não pegava, e passou a pegar. Mas e é eu muito- tava numa fase parecida também. E aí eu também, eu ficava... Mas você tá fazendo ainda? Arquitetura? Eu pego, mas eu sinto que o processo de interiores, ele flui tanto Melhor. e ele rentabiliza mais. Eu ia falar isso. Então, no fim, eu cheguei a uma conclusão que eu tenho que ter 70% de interiores e 30% de arquitetura só para ser feliz. Porque em questão Só de pra você ser rentabilidade, interiores vai dar mais. Eu tava falando Porque acho que o com processo é menor, né? É O prazo. menor, é mais dinâmico, acontece. Você Gira controla mais. o processo do início ao final. A arquitetura entrou prefeitura, já cagou na sua Acabou. vida. É verdade. Pronto. Aí, Nossa, o Já é um cronograma calabouço, né? Você não aí sabe você dizer cobrou o que hoje, vai o acontecer. negócio ano que vem. Aí, nossa, Aí você tem que escolher, vamos fazer vamos deixar 2 contratos, um para arquitetura, um para interiores, mas ele fala, não, mas eu quero te contratar agora com tudo. Não, você vai ter que esperar, porque a prefeitura interrompe, aí o cliente acha que você está deixando ele esperando, porque você está com outros projetos, mas não, enquanto está na prefeitura eu não posso mexer, porque a gente teve um caso que eu por inexperiência, foi o primeiro que a gente fez de arquitetura, eu toda empolgada, o projeto entrou na prefeitura, bora fazer interiores enquanto isso, vamos ganhar tempo. Aí a gente Vai projetou tudo, armário, Nossa, aí bancada, mudou. tipo perfeito. Aí, a prefeitura não mudou o projeto. Porém, na hora de aprovar, eles falaram assim, vem cá, tem uma diferença no projeto topográfico de uma escritura que a gente tem aqui. Porque, às vezes, eles têm acesso a uma outra escritura também, às vezes, né, dentro da prefeitura. Tá dando era assim, tipo, 20 centímetros, que o terreno do cliente é maior do que estava na escritura. Nossa. Então, ou ele aumentava toda a parte, ele fazia cartório, não sei o que, nananã, ou a gente empurrava uma parede no projeto. Aí, é uma casa, tipo, encostada na parede, uma casa de 400 metros, mas de área construída, mas ela tem 2 andares, é tudo milimetricamente pensado. Então, a gente teve, então vamos distribuir esses 15, 20 centímetros em vários cômodos. Mas, gente, perdemos o interior completo. Perdemos não, o projeto tá Sim, lá. mas tecnicamente trampo, né? falando, a gente teve que mudar a medida de todas as bancadas exato. dos armários. Então, hoje eu falo pro cliente, e foi uma vez só, porque a gente traumatizou. Falaram, não, enquanto a prefeitura não soltar, e mesmo que eles falem, gente, o técnico falou que tá aprovado. Eu falo, mas tem que esperar sair. Cadê o alvará? Senão eu não posso, porque, juro, dá um negócio, muda, a gente perde muita coisa. Então, e nisso o projeto fica parado, o cliente tem que ficar de braço. E tem prefeituras que são assim, são 6 meses pra gente olhar pra cara do projeto.
Não, 6 meses para você olhar, aí que você vai me falar se tem alguma coisa. Então, isso... Para dar o comunique depois de 6 meses. Nossa, isso para dentro de um escritório que tem prazo é horrível, porque você põe o cliente e fala, ó, fica esperando, e aí o cliente, quando aprova, ele quer fazer rapidão interiores, e às vezes você tá com a agenda, como é que você faz? Então, nossa, sim. Você fala, não, agora você vai ter que esperar, porque eu tô com outros clientes que fecharam agora. Você já vem com a sensação que você tá atrasada. Você já tá atrasado, você tá. Você não tem culpa. Por isso que é complicado. É difícil. Eu acho que aí tem escritório que vive só de arquitetônico, aí eles devem ter uma outra dinâmica que eu nem descobri. Dinâmica que eu não sei também. Que é, tipo, que é muito volume e também tudo já vira diferente, porque daí já é tanto volume que já tem contato na prefeitura, que facilita as coisas, que tem tudo isso, sabe? Concordo. Mas você pode perceber que esses escritórios que fazem muito arquitetônico, eles são muito regionais. Regional. Porque daí eles fazem muito daquela mesma região. Não, porque muda. Às vezes uma coisinha, tipo assim, ó, se aquela arquitetura entende que o beiral e recuo, que o recuo vai incluir beiral ou não, é uma coisa boba que você pensa, não, o recuo é do final do limite do terreno até a parede. Ah, não, mas o beiral de uma prefeitura é 50 centímetros, a outra 70. É 60. A outra é 1. Então, a outra não considera nada de beiral. Então, assim, depende muito. E às vezes você tem que ficar isso é uma coisa que você tem que entender que vai encarecer o seu projeto. Porque se você pega a mesma prefeitura várias vezes, você já sabe. Então, você gasta menos tempo estudando aquilo. E são horas trabalhadas. Então, você vai falar, é uma outra prefeitura? Custa X a mais, porque a gente precisa estudar tudo aquilo para botar no Exatamente. O problema é que a Alphaville, pior ainda, que ainda tem associação, condomínio. E um condomínio é diferente do outro. Se olha... Não, e aí tem a questão do condomínio, tem a questão do analista do condomínio, que dependendo de quem você pegar, pronto, exatamente. Esquece. É que eu me realizo muito quando eu faço arquitetura, eu amo. Mas eu confesso que questão de gestão, né? É um pesadelo pro escritório, porque aí você fala assim, você vê junto com os outros, você fala, cara, olha esses projetos, entre e sai, executa, lindo, foto, maravilhoso, aquela casa tá aqui, ó, entre e sai. É isso mesmo. Você fala, vai retomar essa aqui, daí encaixa ela aqui, aí saiu. Assim mesmo. E você tá com aquelas assim, e aí tem umas que vão... Banho-maria ali. Segura essa, vai atendendo. Aí deu pandemia, aí tudo subiu, aí o cliente fica... Então, eu não sei se de repente eu não vendo terreno. Nossa, eu tenho uma casa assim desde 2019. Eu não sei se eu vendo terreno porque valorizou tanto. Eu tô pensando em morar em Itu. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, vai morar nessa casa. É morar que eu queria projetar. Eu não quero saber. Não, você vai se vira. Sabe o trabalho que me deu? E interiores você vê. Então, assim, mesmo a arquitetura, eu até fiz um post uma vez falando sobre isso. Entre o cliente entrar no meu escritório, começar a projetar, passar pela prefeitura, que foi Ribeirão esse, né? Então, a gente controlou tudo. Quando é fora, eu já não pego mais. A gente contrata separado essa aprovação. Eu nem vou atrás de juntar documento, porque estudar a prefeitura, mas de Ribeirão a gente ainda faz, porque tudo bem, lá a gente já tem costume. Aí aprovou na prefeitura, aí começou a construir, aí finalizou o acabamento, aí veio marcenaria, daí o cliente pôs móvel, daí me chamou para decorar 2 anos. 2 anos e alguma coisa, quase 3. Mas é isso mesmo. Né? Então, e aí eu piso, gente, é um trabalho de paciência. Enquanto com interiores, o cliente, em questão de 6 meses, ele consegue reformar e 6 meses, 7 meses, tudo pronto, maravilhoso, você decora, fica lindo. Tira foto, vai pra revista. E virou a página, né? Vamos pra outra. Vira a página, vamos pra outra. Que esse é o fôlego, né? Sempre pra gente, né? Nossa área, de virar a página. Nossa, pegar um projeto novo, amo. Um desafio novo. Uma coisa que eu gosto muito é assim, tô trabalhando essa semana num cliente, tipo, que é uma moça sozinha, o apartamento é dela, colocamos piso hexagonal cor de rosa, balanço no meio da sala, e na outra semana, um moço que gosta de estilo industrial, tijolinho. Eu adoro isso. É muito legal. Tipo, mesmo às vezes, tive semanas que era um casal no escritório que gosta de preto, industrial. Gente, é muito homenzinho solteiro, gosta de industrial. Eu não tive homem solteiro até hoje no escritório. Tijolinho, serralheria preta. Não tive. Serralheria Bordão. Eu tive casais nesse estilo, mais de um. E é engraçado porque não combina comigo, né? Não, comigo. A maioria casal geralmente é o homem, né? Não, todos os homens solteiros que... É muito legal atender, porque é uma vibe, é uma paz. E assim, você apresenta de primeira beleza. Eu lembro o que você fez, inclusive no Selenita, assim. Exatamente. Eu também fiz um do Selenita, assim, duplex. Para um homem solteiro. Então. Na verdade assim, divorciou pra morar lá. Eu fiz 2 assim dele. Lá. Exato, porque eles são essa vibe. Acho que o industrial tem essa energia masculina. Com os detalhezinhos, né? Que a gente às vezes encana. Eles são tipo, beleza, a solução ficou massa, manda ver, vamos fazer, né? Bom. Mais prático. Eu tive um cliente homem sozinho, mas que era assim, mais no começo, mas ele era estilo clássico, totalmente fora da casinha. Você ri. Você ri no quarto. Nossa, eu já citei. Nossa, a gente fala de você rir, né?
Quando eu falei uma vez de você, eu falei, pra mim, Bosseri, só tem 2 pessoas que usam de um jeito que eu gosto, que é a Paty e você. Porque vocês deixam de um jeito contemporâneo, botam colorido em cima, fica um negócio legalzinho, sabe? Você fala, foi uma Leve. vibe diferente. Eu não sei usar, Leve. não gosto. Eu tô usando mesmo Amiga, agora. ele é o heterotop do industrial, não tem como. Eu não sou industrial. Deixa ele lá. Ah, mas tem projeto estiloso. Eu acho muito massa Não, essa coisa de transitar O entre seu é estilos. estiloso, é um contemporâneo, tem uma pegada industrial. Mas é engraçado, a gente vai criando uma assinatura, né? Tipo Vai. assim, se eu olhar um projeto seu sem tapete orgânico, eu falo, cadê Giovana? É verdade, Cadê Giovana? Giovana? Não tava É. nesse dia desse projeto, né? Essa Tipo, criação ela a Giovana delegou, no né? escritório. Ela delegou essa criação, a gente já sabe, né? Julgando, né? Gente, tem uma Isso daí coisa é de interessante. assinatura, né? Tem, a gente Então- vai Verdade. formando uma identidade nossa que a gente deixa um pouco no projeto e, claro, leva do cliente junto, né? Sim, Mas isso é muito sim. legal. Adaptar pro seu estilo o que ele quer, que é um trabalho super complexo já. Por isso que eu falo, não dá pra gente ficar cuidando de prefeitura, obra, não sei o quê, porque só isso já é uma tarefa super árdua, Nossa, né? super. E que é o que satisfaz a gente, né? Ter um novo desafio. A gente fala, qual que é o próximo? Qual que é, Exato. qual que é o novo design diferente? O que que é? Por isso que a gente fica tão ligado em tendência e não sei o quê, porque a gente quer criar, Que é né? novos movimentos, isso é muito do arquiteto. Que papo né? bom, hein? Muito do arquiteto. É. Foi mara mesmo. Não dá vontade de amamos. parar. Não, A gente, eu falo muito, nosso né? tempo Eu já acho Não, passou mas tá, super, foi mas a muito gente tá bom. aqui. Você gostou? Adorei, uma delícia. Aprendemos muito. Ah, eu que aprendo com Muito vocês bom. também. Eu vou continuar assistindo todos os episódios. É É, isso. sempre muito bom. Obrigada, Pá, por ter vindo, por ter aceitado o convite, Sim. viajado até aqui. Ah, É muito verdade, é uma obrigada viagem, a né? vocês. É, dá 3 horas e pouquinho, Nossa, assim. que Ah, honra. legal. É, e a gente Obrigado. vai aproveitar, vai ficar aqui em São Paulo ainda hoje, mas a gente volta amanhã. Mas é Legal. muito bom aproveitar. Falei, não, vamos fazer acontecer, porque vale a pena É esse isso papo. aí. Aham. É isso Ah, aí. agradecemos muito. Eu que agradeço. E que a gente possa ter outras oportunidades aí de conversar e trocar mais Com certeza. experiências, né? Sim, e numa nova fase, quem sabe, mais pra frente eu venho e já conto, ó, deu certo o online mais, ou estamos mais no presencial, eu atualizo vocês. Boa, perfeito. Fechou. Gente, obrigado por você que assistiu até aqui. Muito foi obrigada. E até o próximo episódio, né? É isso aí. Até. Até. Beijo.